que minha forma de pensar e de enxergar o mundo é errada e eu preciso me adaptar a outras. Para mim, o homem comporta tudo isso. Tudo que me afasta de ser quem eu sou e que também pode estar te afastando de ser quem você realmente é. Hold me tighter this dynamic. Eu venho estando perdida. Na verdade, eu tenho me procurado já faz muito tempo. Sendo que no começo desse ano parece que as coisas ficaram um pouco mais profundas, um pouco mais sérias. E nisso de estar perdida, eu comecei a ler O Mundo de Sofia. Eu não sei se tem uma coisa a ver com a outra, mas vamos acreditar aí nos eventos que se convergem para criar outra coisa. Né? Vamos acreditar aí na vida e nas sincronicidades. Eu nunca li O Mundo de Sofia, mesmo tendo muito interesse em filosofia, história, mundo, pensamentos, eu nunca li. E aí, agora que eu moro onde tem uma biblioteca, e eu tenho acesso a uma biblioteca pública, eu tive acesso ao Mundo de Sofia e peguei emprestado e li. E quando eu tava lendo, muitos pensamentos vieram à minha cabeça e eu escrevi uma coisa no meu diário que eu quero compartilhar aqui. No princípio, para haver vida na Terra, não poderia ter oxigênio e precisou ter radiação cósmica livremente no planeta. Essas duas condições satisfeitas, num pequeno tanque de água típida, como dizia Darwin, ou sopa primordial, como a ciência se refere atualmente, deu origem à primeira célula, que depois se dividiu de novo, e mais uma vez indefinidamente, sofrendo mutações constantes. Por tanto tempo quanto se possa imaginar, até esses seres celulares simples se transformarem em organismos multicelulares mais complexos até surgirem as plantas e a fotossíntese acontecer, criando oxigênio. Essa mudança na atmosfera possibilitou pulmões para respirar nos organismos que surgiam, além do surgimento da camada de ozônio, que passou a proteger a vida da radiação espacial. E aquilo que foi indispensável para o surgimento de vida na Terra se transformou naquilo que poderia acabar com sua existência. A vida só continuou porque o que a fez existir passou a ser evitado. Acho que estou nesse momento da minha vida, em que posso respirar e me proteger. E aquilo que me trouxe até aqui não pode me levar a mais lugar algum. O que vem depois de pulmões e proteção UV? Eu passei boas semanas pensando nisso, levei para terapia, e toda vez que eu leio o que eu escrevi é como ser vista. É como encontrar alguém que sente como eu. Essa é uma das coisas maravilhosas de se escrever no diário, é que você pode ler e sentir que não está só, sabe? Sentir que tem pensamentos fora de você que te encontram e tá tudo bem, não é só coisa da sua cabeça. E quando eu escrevi isso, eu tava mesmo no momento de perceber que uma narrativa sobre a minha vida tinha acabado, tinha morrido. E quando as narrativas vão morrendo, o que que sobra? O que é a gente, se não as narrativas, se não as histórias que a gente conta pra si mesmo? Por narrativa, eu quero dizer as histórias que a gente acredita. E nesse caso, pra mim, era uma narrativa, uma história sobre quem eu sou, sobre as minhas relações primárias, né? Meus pais, a infância. E tem uma frase da Lia Luft que a gente sempre vê o pessoal dizendo por aí, que é: a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. E quando a história que eu acreditei sobre a minha infância acaba, quando ela para de fazer sentido, o que é que sobra? Quando a raiva, o medo, o ressentimento, o tentar provar-se a alguém, ou um esperar eterno de um pedido de desculpas, quando isso acaba, o que é que sobra? Pra mim, atualmente, isso é o mais forte de estar perdida que eu já senti. E a gente se perde durante a vida toda. Mas agora, chegando nos 30, já já eu chego, retorno de Saturno, toda aquela coisa, né?
Eu nunca estive tão perdida como estou agora, nem na adolescência, assim. Na adolescência, aquela narrativa me fazia continuar. Que não fosse vontade, que não fosse apoio, mas a raiva me movimentava, a visão de futuro. Eu queria alguma coisa, mas agora que eu tô segura, que eu tenho ar pra respirar, tenho proteção UV, e agora o que é que eu faço? O que eu quero? E essa foi a primeira das narrativas que foram caindo esse ano. Todas as outras foram junto, né? Os traumas, minha relação com as pessoas, as histórias que eu me contava sobre meus traumas, as histórias que eu me contava sobre minha relação com as pessoas, a história que eu me contava sobre como eu era vista, sobre como eu me via, sobre o que eu queria de um relacionamento, a história que eu me contava sobre uma vida profissional, sobre ter dinheiro. Tudo isso foi caindo. E agora, quando as narrativas caem, o que é que sobra? O que é que a gente faz? Se você clicou nesse vídeo, as suas narrativas estão inteiras? Você acredita em tudo que sua mente te contou até agora? Eu nem consegui fazer um roteiro, sabia? Quer dizer, pra falar a verdade, eu fiz um roteiro, mas eu não gostei. E aí eu apaguei e mantive o que eu gostei, que é esse texto que eu fiz no meu diário e um trecho de um texto da Clarice Lispector que eu quero ler, mas é mais pro final. Eu descobri esse ano que o meu arcano anual do tarô é o pendurado. E o pendurado fala desse cair de certezas, desse ver tudo de ponta cabeça, que o que eu acreditava não era real e realmente estamos aí, né? Estamos com tudo. Pra mim parece a torre, mas talvez porque eu tenha essa necessidade de controle, ou eu tinha, porque com o cair das narrativas, o controle não faz mais sentido para me levar a lugar nenhum. Foi o controle que me protegeu de tanta coisa, que me fez continuar. O controle e a raiva, né? Que me fez estudar para concurso, que me fez imaginar futuros quando eu não conseguia querer viver o presente, quando eu não queria viver o presente, quando eu não tinha motivos para viver o presente. Imaginar o futuro e me planejar para chegar até ele foi o que me fez continuar. Mas agora eu gosto de estar viva, que eu gosto de olhar para a janela e ver que tá chovendo, que eu gosto de passar tempo comigo, de ler, de ficar sozinha, que eu tenho uma casa, tenho meu trabalho. Só olhar pro futuro não tá me fazendo chegar nele. E foi tão difícil pra mim aceitar isso. Eu não sei como é a sua relação com o controle ou com o futuro, mas eu sempre estive em busca dele pra que me fizesse continuar vivendo. Mas agora eu gosto de estar viva. Eu gosto de estar presente. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto do meu lençol, eu gosto do meu cachorro, eu gosto dos meus gatos. Eu gosto da minha taça que minha tia me deu. Eu gosto até dessa gripe. Porque se eu quiser, eu posso deitar na minha cama o dia inteiro pra eu me recuperar de uma doença. Então, como é que eu vou ficar só olhando pro futuro se eu tô aqui e mesmo que eu tenha sonhos? É até difícil pra mim ter sonhos. Eu não me admitia a certos sonhos. Com esse refrear, né? Com esse pausar da vida, comecei a me perguntar quais eram os meus sonhos, porque até então eu só pensava no futuro pra continuar sobrevivendo. Então a sobrevivência era o meu modo de viver. E aí foi me voltando certos sonhos que eu nem admitia pra mim como escrever, como querer escrever. Eu nunca falei disso com ninguém. E aí, esse ano eu comecei o Instagram do Mundo de Freya, falando sobre isso, sobre eu estar escrevendo, sobre eu estar praticando a escrita criativa, para que eu melhore. Eu quero ficar boa nisso. E eu acredito que só praticando mesmo. E esse desafio que eu criei, que é do 12 contos sorteados, onde eu sorteio algumas decisões base para poder escrever uma história, me faz escrever toda semana, sem pensar muito. Eu consegui pensar em alguma coisa para continuar escrevendo a partir de uma oficina de escrita criativa que eu participei da escrevedeira. E foi muito bom. Foram 4 encontros, se eu não me engano. E era ao vivo e a gente conversava. E ouvir opiniões sobre o que a gente escreve é tão bom, sabe? Tipo, você poderia mudar isso para o que você queria. Tinham desafios nos encontros e a gente ia se desafiando e tentando chegar no objetivo, cada um à sua forma, da sua maneira. E depois a gente ouvia um ao outro e depois opinava. E eu adorava, porque escrever é uma coisa muito solitária. A gente, particularmente, às vezes, eu posso estar achando que o que eu tô fazendo é uma maravilha, mas na verdade não ser.
Porque a gente fica tanto na própria cabeça que perde a noção do mundo real. E o mundo real é melhor, né? Tem pessoas, tem sentidos. E quando as pessoas se dispõem a ouvir ou a ler algo que a gente faz, ela vem com toda essa bagagem, com todos os seus sentidos, pra falar o que ela pensa. Nossa, foi muito bom. E eu quis continuar isso pra que eu não parasse, porque eu sabia que se eu deixasse pra lá, eu ia voltar a colocar isso bem, muito bem guardado no fundo do meu cérebro. E eu não queria isso. Tudo isso pra dizer que lembrar desse sonho só foi possível quando eu estive em paz. Quando eu tive ar nos meus pulmões e proteção UV. E, porra, a vida é difícil mesmo e é cruel pra todo mundo. E a escala 6x1, caralho, como é que as pessoas vão encontrar elas mesmas se elas só estão sobrevivendo, sabe? Eu já trabalhei em escala 6x1 por um curto tempo. E eu não conseguia estudar, eu gosto de estudar. E na época eu tava estudando pra um concurso porque eu não tinha emprego, né? E eu fiz esse bico assim. Bico, eu passei 10 dias trabalhando na Americanas. E é tão difícil, pessoas, clientes péssimos. Gente, quando vocês forem ser atendidos em qualquer lugar, seja gentil, velho. As pessoas estão ali trabalhando, não são seu serviçal, não. Caralho! Escala 6x1 é foda, não tinha tempo pra nada. Eu não tinha tempo de enxaguar minha roupa pra eu usar daqui a 2 dias. Eu ensaboava, deixava no amaciante e minha avó enxaguava. Era uma blusinha só, ela enxaguava e aí quando eu chegava tava seca pra eu usar no outro dia. Quer dizer, nem a manutenção do próprio trabalho é possível, do próprio emprego é possível. Imagina descansar. Imagina sonhar, imagina querer alguma coisa. Nem o que eu queria não era nem um sonho, eu só queria ter minha independência, ter minha autonomia, ter um modo de me manter estável nessa vida. E nem isso eu conseguia, então, porra, abaixo a 6x1 pra ver se as pessoas conseguem viver um pouco, sabe? E aí a gente pode falar da morte de um monte de narrativas, de que se tem que sofrer pra poder ter alguma coisa, de que se tem que se acabar de trabalhar pra poder ter alguma coisa. Cara, tem gente que nem tira férias, mano. Tem gente que vende as férias. Porra, você se odeia, velho. Eu sei que a gente precisa de dinheiro, mas você vai receber, se você tirar férias, você vai receber o seu salário, mas 1/3, se eu não me engano. Isso, é 1/3. E aí você vende isso, isso vai sua alma, você não tá vivendo da mesma forma que eu não tava vivendo. Meu Deus, velho. E agora eu consegui, né? Eu consegui passar no concurso. Eu não fui contratada na Americanas. Assim que me disseram que eu não ia ser contratada, porque eu tava ali, uma coisa de fim de ano, sabe? Eu recebi todos os meus direitos, parará. E aí me disseram que eu não ia ser contratada. Fiquei muito triste, fiquei muito chateada, porque eu queria mesmo a minha autonomia, seja lá como viesse. Eu queria um emprego, eu queria poder me manter neste mundo capitalista. E eu continuei estudando para concurso e eu passei. Foi incrível e depois eu fui nomeada, trabalhei, estudei mais um pouco, muito. E passei nesse outro onde eu tô agora, que me dá um pouco mais de estabilidade, porque o primeiro eu recebi um salário mínimo e eu sei que é difícil. Eu só conseguia me manter porque eu dividia com meu namorado, sabe? Se não fosse dessa forma, eu acho que a gente não ia dar conta mesmo. É a prova de que a gente só sobrevive nesse mundo em comunidade. Porque se não fosse. Isso que a gente teve a ajuda de muita gente. Minha avó me ajudou, minha mãe, a mãe dele. Se não fosse esse conjunto de pessoas, a gente não tinha conseguido se manter. E agora eu tô numa situação melhor, graças a Deus, eu consigo me manter sozinha. Tenho meu lugar, tenho minha paz, consigo manter meus animais. Se eles precisarem ir no médico, consigo levar. E nesse momento, tudo que eu vinha contando pra mim mesma não serve mais, né? Focar no futuro, gerando palpitações no meu peito, gerando ansiedade, sem conseguir dormir, a pálpebra tremendo. Quantas vezes eu vivi assim e isso não faz mais sentido e eu tentei continuar mesmo assim. Eu ia estudar para outro concurso esse ano. Eu queria melhorar ainda mais de vida, ter mais estabilidade, ter mais dinheiro para poder pagar coisas que eu queria. Eu não tava conseguindo. E aí esse concurso foi cancelado, não vai mais rolar esse ano. E aí eu pensei, pô, é um sinal, eu vou fazer o que eu quero. E aí pra eu descobrir o que é que eu quero. Porque eu nunca fui ensinada a fazer o que eu quero. Eu tinha que fazer o que era necessário para sobreviver. Eu tinha que me adaptar, eu tinha que descobrir o que o outro tava pensando.
Eu tinha que descobrir no que eu tinha que me transformar para continuar viva. E quando eu não tenho que me transformar em mais nada, quem eu sou, o que eu quero, o que eu desejo. A Ina Massou fala muito sobre isso. A Ina tem um projeto dela, né? Um negócio dela que se chama Desejante. E eu escuto muito o que ela diz, porque por mais que seja muito banal, assim, parece muito banal a coisa do desejo, né? Pô, desejo, isso vem, a gente sente. Pra mim não é. Se pra você é, parabéns, porque eu tenho dificuldade até de aceitar que eu quero coisas. Aceitar que eu tenho expectativas sobre coisas, que eu desejo, que eu quero, mesmo que eu não possa ter agora. Se eu perceber minimamente que eu posso não ter algo agora, qualquer coisa, uma atitude de alguém, uma roupa, uma viagem, se eu perceber que não posso ter agora, eu nem me permito querer, eu nem me permito desejar. Vamos colocar isso no passado. Eu nem me permitia tudo isso. E aí, esse ano que eu fui percebendo essas minhas relações com querer, com desejo, comigo, com a vida, eu fui me colocando em situações em que eu quero sim, eu me permito ser frustrada, eu me permito ser chata, reclamar quando não tenho o que me prometeram que iam me dar. É tão difícil só falar do que é necessário pra me sentir inteira. A frustração faz parte do ser humano, porque eu não sei lidar, porque quando eu reclamo eu me sinto tão culpada. Meu Deus, eu sou uma pessoa horrível porque eu estou reclamando que a pessoa não me deu o que ela me fez esperar ter. Se ela esperava não me dar porque ela me fez querer. Porque é uma pessoa que não planejava cumprir a promessa, prometeu algo. E aí eu que me sinto culpada de esperar que ela cumpra. Foi ela que prometeu, não fui eu que criei isso. Foi ela. E aí eu que me sinto culpada. Ai, muitas questões. Aí eu comecei a entrar em lojas e eu nem entrava em lojas se eu não tivesse dinheiro naquele momento pra comprar. Eu nem entrava em lojas de roupas que eu pudesse achar bonita, porque nem tenho dinheiro pra comprar hoje, então pra que eu vou olhar? E aí eu disse, não, eu vou entrar sim. E quando eu tiver, eu venho e compro aquilo que eu quero. E aí eu fui sentindo aquele desconforto no peito. Mas eu continuei, nossa, achei essa daqui muito bonita, nossa, essa saia é linda, essa blusa, essa calça. Eu fui me permitindo tocar no tecido, me permitindo desejar. E dói, né? Dói. Mas só um bebê pode reclamar de querer e não ter na hora. É completamente normal que adultos não tenham na hora o que querem. Bebês choram e precisam mamar, bebês choram e precisam comer, bebês choram e precisam tomar banho, limpar a fralda, precisam de carinho, de afeto, porque eles não têm nada. Ele e o todo é a mesma coisa, mas eu sou uma pessoa adulta. Eu sou uma mulher adulta, eu sei que eu e o restante aqui das coisas não somos exatamente a mesma coisa. Nós convivemos, nós nos afetamos, tudo me afeta, mas as coisas não têm que me servir, os eventos, o dinheiro propriamente dito até. Tem pessoas que dizem assim, eu não sou rica porque eu ainda não posso comprar uma casa. Aí a casa que a pessoa quer é de R$ 1 milhão. Essa noção de ser rico, né, que até aquele autor Michel Alcoforado, ele fala, né, que os ricos dizem que eles não são tão ricos porque alguém mais rico que ele consegue ter mais coisas do que ele. E nisso não tem limite, porque qual é o limite do querer do ser humano? Não é nem do desejo. A gente pode falar aqui também da diferença de querer e desejar. O ser humano pode querer muitas coisas, eu posso querer diversas coisas, mas o que eu realmente desejo? O que eu realmente desejo? O que você realmente deseja? Eu quero ganhar R$ 100 mil. Mas isso é o que a sua alma realmente quer? É o que você tá sentindo que vai te realizar? Ou é o que parece que faz sentido nessa vida? Ter coisas exige dinheiro, muito dinheiro. E aí é sobre ter coisas e não sobre o que você realmente deseja dessa vida e de si mesmo. A gente também pode falar de como estar perdida faz a gente encerrar certas relações, mas não porque a gente tá confusa totalmente. É claro que a gente tá confusa também, mas porque essas narrativas que também levaram a ter certas relações não servem mais. Talvez a gente queria ser útil, a gente acreditava que podia controlar tudo, a gente acreditava que as pessoas pudessem mudar sempre. Às vezes as pessoas não mudam e a gente definitivamente não pode controlar tudo. Às vezes as relações são o que são e a gente precisa sair da fantasia, né? Talvez a narrativa que tenha acabado pra você tenha sido a fantasia que você tinha do que é um relacionamento. A minha já foi.
A minha fantasia já era. Sobrou apenas a realidade. E eu nem falo isso como uma coisa ruim. Talvez seja mais fácil até enxergar as pessoas ou amar as pessoas de qualquer forma de amor. E é claro que em todas as formas de relacionamento, amizade e tudo. Quando a gente enxerga elas como elas realmente são, como a gente enxerga as possibilidades de relacionamento como elas realmente estão aí apresentadas pra gente, e não como a gente queria que fosse. Não como os filmes da Disney que eu amo mostram. E eu quero só ler um trechinho de uma crônica que eu li recentemente da Clarice Lispector, do livro Crônicas para Jovens, de Bichos e Pessoas. Se chama Amor. Eu não vou ler ela toda, é só um trecho. E ela está aqui anotada no meu diário porque eu anotei. E eu não estou mais com o livro, ele já está na biblioteca, eu peguei emprestado. Esse trecho começa assim. Era um coati que se pensava cachorro. Às vezes, com seus gestos de cachorro, retinha o passo para cheirar coisas, o que retesava a correia e retinha um pouco o dono na usual sincronização de homem e cachorro. Fiquei olhando aquele coati que não sabia quem era. Imagino, se o homem o leva para brincar na praça, tem uma hora que o coati se constrange todo. Meu santo Deus, por que é que os cachorros me olham tanto e latem feroz para mim? Imagino também que depois de um perfeito dia de cachorro, o coati se diga melancólico olhando as estrelas. Que tenho, afinal? Que me falta? Sou tão feliz como qualquer cachorro. Por que então este vazio e esta nostalgia? Que ânsia é esta, como se eu só amasse o que não conheço? E o homem, o único a poder livrá-lo da pergunta, este homem nunca lhe dirá quem ele é para não perdê-lo para sempre. Penso também na iminência de ódio que há no coati. Ele sente amor e gratidão pelo homem, mas por dentro não há como a verdade deixar de existir. E o coati só não percebe que o odeia porque está vitalmente confuso. Mas se ao coati fosse de súbito revelado o mistério de sua verdadeira natureza, estremeço ao pensar no fatal acaso que fizesse esse coati se deparar com outro coati. E neste reconhecer-se, ao pensar nesse instante em que ele ia sentir o mais feliz pudor que nos é dado, nós, bem sei que ele teria direito, quando soubesse, de massacrar o homem com o ódio pelo que de pior um ser pode fazer a outro ser. Adulterar-lhe a essência a fim de usá-lo. Eu sou pelo bicho e tomo o partido das vítimas do amor ruim. Mas imploro ao coati que perdoe o homem, e que o perdoe com muito amor, antes de abandoná-lo. Eu tô com esse trecho já faz semanas, se não mês. Quem eu seria se não fosse os coatis? Em que eu pude me reconhecer, mesmo que digitalmente, e talvez você também seja um coati e precise reconhecer-se em outro e perdoar este homem, que pra mim este homem não é um homem propriamente dito, não precisa ser, pode ser também, mas pra mim são as crenças de que eu preciso me adaptar e me encaixar em certas regras, em certos grupos, preciso agir de certas maneiras, preciso pensar de certas maneiras, que minha forma de pensar e de enxergar o mundo é errada e eu preciso me adaptar a outras. Para mim, o homem comporta tudo isso. Tudo que me afasta de ser quem eu sou e que também pode estar te afastando de ser quem você realmente é. Curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going